Este é o podcast Arcai. Saudações a todos que nos ouvem. Bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio. É um verdadeiro privilégio. Foi um prazer enorme. Vamos ver. Bom dia a todos. Espero que me ouçam bem, nos ouçam bem e que estejam todos com saúde, que é o que está importando mais do que tudo nesse momento, né? Eu sou a Renata Casarini, sou professora da Universidade Federal Fluminense, como tem identificado aí. Fui convidada e fiquei muito feliz e satisfeita para mediar essa sessão do podcast Arcai ao vivo, a primeira vez que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo. E aqui, dessa vez, os entrevistados vão ser os organizadores e realizadores do podcast, o que é uma coisa bem interessante. A ideia não foi minha, não. Essa ideia brilhante foi deles mesmos, e o interessante aqui é que a gente vai poder conhecer um pouco mais de cada um deles, entender como funciona o podcast, e conhecer também quem está nos bastidores, porque talvez as pessoas que estão aqui no público, né, hoje, na transmissão via YouTube, conheçam já o Gabriele Cornelli, a Beatriz de Pauli, a Flávia Amaral, a Fernanda Pio, que são todos pessoas que estão participando ali ao vivo na gravação do podcast. No entanto, a gente tem também o Leonardo Guimarães e o Arthur Sobreira, que estão nos bastidores e vão colaborar conosco hoje. O Arthur Sobreira é mestrando do programa de Metafísica da UNB, e faz a pós-produção do podcast, então é membro da equipe, aquela parte que fica dos bastidores, como a gente costuma dizer. O Leonardo Guimarães, que também é mestrando do programa de Metafísica da UNB, está hoje como monitor aqui da nossa sessão, vai colaborar conosco e nos ajudar. Então, os dois tendo sido aqui apresentados e agradecendo a participação, o apoio, a gente agora pode ficar na tela com os 4 entrevistados, sobre os quais eu vou falar brevemente. Então, gente, o nosso dia hoje é um dia muito louco, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, porque acontece que teve uma operação da Polícia Federal hoje de manhã contra o ministro, né? Fazendo buscas e apreensões em relação ao Ministério do Meio Ambiente, inclusive envolvendo o ministro, né? Temos também, além disso, além dessa movimentação intensa, o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, na CPI, e embora ele tenha o direito de não responder às perguntas, está fazendo um longuíssimo discurso a respeito de todos os resultados que ele teria obtido à frente do Ministério. Então, não fosse isso, continuam, obviamente, as mortes e internações por causa da Covid. Nossa vida não tem sido nem um pouco fácil, né? No mundo não tem sido, mas aqui no Brasil, particularmente, devemos dizer que a situação é bastante crítica. Ainda assim, eu acho que é o caso de a gente tirar um tempo, né, para nós pensarmos sobre o nosso setor, sobre a produção que a universidade pública e gratuita continua fazendo ao longo desse período todo, né? Então, quando nós todos que representamos aqui os interesses dos alunos, dos estudantes, dos jovens, né, com todo o potencial que temos no Brasil e defendemos a universidade pública e gratuita, podemos mostrar o quanto que tem sido feito. E eu queria dizer, da minha experiência, tendo gravado um dos programas do podcast e sendo ouvinte assídua, como é importante essa iniciativa que vocês tiveram, como ela nos aproxima de pessoas que estão distantes e algumas que a gente sequer conhece, ao mesmo tempo, como nos faz sempre renovar nossos conhecimentos, por assim dizer, sobre vários temas dos estudos da antiguidade, né? Então, primeiro de tudo vai o meu agradecimento. Depois eu queria fazer um agradecimento também ao público que está no YouTube, que está acompanhando o 18º seminário, né, Arcai. É importantíssimo que a gente possa ouvir
falas como do professor Tim Whitmarsh, né, sobre as novas abordagens, eu não diria que sejam tão novas, mas abordagens críticas, né, dos estudos da antiguidade, e isso me é muito querido, como acho que a maior parte das pessoas que me conhece sabe. Então, também queria agradecer por essa iniciativa e pelo público que tem comparecido. Eu sequer sou da organização, mas acho que é um feito gigantesco, né, para nós nesse período. Por fim, eu queria dar umas orientações de como vai prosseguir hoje o programa. Eu estou aqui como mediadora, acho que não é pelos meus belos olhos, mas porque eu fiz uma carreira de 20 anos como jornalista. E eu estou um pouco enferrujada, devo dizer, porque eu já larguei isso tem uns 10 anos também. Mas eu vou tentar conduzir na medida do possível, né, como se fosse um programa de rádio. Eu sou da época em que a gente tinha que editar ainda uma fita magnética para botar no ar, certo? Você ia para o estúdio com uma caixa, com uma fita debaixo do braço, para o técnico de som botar no ar. Então, é muito diferente do que é hoje. A Fernanda Pio é que é a mestra hoje em dia, né, dessa parte da tecnologia, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. No entanto, me dispus a fazer isso, colocando aqui meu pescoço, né, em risco, mas porque não podia recusar o convite dessas pessoas tão simpáticas e realizadoras, como eu já mencionei. Bom, o que vai acontecer? Nós vamos tentar mais ou menos mimetizar o modelo do podcast que a gente ouve toda sexta-feira quando vai para o ar, certo? A gente vai descobrir um pouquinho da vida de cada um dos nossos 4 entrevistados, a gente vai querer saber um pouquinho das memórias que eles têm desse período do podcast, e depois, se der, a gente vai responder algumas perguntas no final, ou alguns comentários que venham e tal, né? No meio disso tudo, vai acontecer exibição, por assim dizer, já que estamos aqui ao vivo, né, e numa transmissão de vídeo também, né, audiovisual, vai haver a transmissão dos comentários de alguns dos ouvintes do podcast. Então, vai ser, na possibilidade, variado, né? A ideia, vejam bem, originalmente seria que fosse de 90 minutos, mas eu já estendi o tempo que eu tinha para falar. Então, vocês estão vendo que a coisa é complicada, né? Principalmente quando é ao vivo, né? E a gente tendo flexibilidade de horário, talvez essa coisa se estenda até o meio-dia. Eu espero que vocês se sintam animados para acompanhar até o final. Bom, dito isso, eu queria falar quem são, né, para um desavisado, né, quem são os nossos entrevistados. Mas depois eles vão falar da vida pessoal. Eu só vou dar uma dicasinha assim do ponto de vista acadêmico, né? Então a gente tem, por exemplo, o Gabriele Cornelli, né, que eu acho que muita gente conhece. Ele é de origem italiana, mas está no Brasil. Para mim ele é um brasileiro, né, já, inclusive com os vícios dos brasileiros, diga-se de passagem, né? E o professor Gabriele... Então, o professor Gabriele Cornelli é da Universidade de Brasília, né, e responsável pela Cátedra Arcai, participante do programa de pós-graduação de Metafísica, ou em Metafísica, e foi presidente da SBEC, é uma pessoa muito ativa, muito realizadora, e vai poder falar um pouco mais sobre a própria atuação pessoal e profissional. A Fernanda Pio, que aparece para mim aqui logo embaixo dele, mas eu não sei exatamente qual é a visão que vocês estão tendo aí no YouTube, ela é orientanda do Gabriele Cornelli, e tem essa carinha de menina, como vocês podem ver, mas não se enganem, inclusive ela já é advogada formada, né, tem uma especialização, tem um mestrado e agora é doutoranda em filosofia no programa da UNB, embora ela seja originalmente de Minas Gerais, até onde eu estou sabendo. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A Flávia Amaral, talvez muita gente conheça, porque, como eu digo, ela é super pop, né? Além de ter um Instagram muito agitado, com um monte de imagens do Canadá, onde ela agora estou falando que ela é pop, onde ela agora faz um pós-doutorado na Universidade de Toronto, né? Ela é formada em letras clássicas pela USP, então, e agora frequenta os ambientes da UNB, então vejam que a coisa aí é internacional. A Flávia também vai contar um pouco para a gente sobre a pesquisa dela e a experiência de viver em Toronto e numa outra realidade acadêmica bastante distinta da nossa, devo dizer, né? Por fim, mas não menos importante, querida do meu coração, a gente tem a Beatriz de Pauli, Bia, né, para os
íntimos e os que também não são íntimos, né? A Bia, como vocês podem ver, já foi comentada ali em algum momento, né? Que é uma pessoa doce, grande pesquisadora, professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, colega de pesquisa de teatro, super poderosa com esse super mic, né, que a gente pode ver aí na imagem, e uma das mentoras, eu diria, do podcast, né, junto com a Gabriele, a Flávia e a Fernanda. Dito isso, então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia fazer era ouvir, então, a primeira mensagem, né, que um ouvinte deixou para nós aqui sobre o podcast Arcai. E agora eu acho que isso fica por conta do Arthur. Nessa pandemia, eu fiquei fã dos podcasts. E o da Arcai é de longe o meu favorito. Não só porque a gente é apresentado a figuras das mais diversas e interessantes da antiguidade, sob o olhar de pesquisadores super gabaritados, mas também porque a gente fica conhecendo um pouco mais da trajetória de colegas, né? E isso nos ajuda a nos aproximar e cria um convívio nessa época de tanta privação, né? Então eu fico esperando toda semana sair o anúncio e corro para escutar o podcast. Espero que venham muitos outros. Então, que legal. Obrigada, Adriane, pelo comentário aí. Eu também sou daquelas que fica esperando o e-mail que chega do Gabriele, via Infoclássicas, muitas vezes, outros alertas que saem no Instagram. O pessoal está usando todas as plataformas para divulgar cada novo episódio às sextas-feiras, né? Os episódios são gravados e editados. Essa experiência do ao vivo aqui é a primeira, eu acho, até onde eu sei que a gente está realizando. Não é isso? Bom, agora, então, a gente vai passar para um bate-papo com o Gabriele. Coisa rápida, não podemos nos estender como eles se estendem com cada um de nós, porque são 4 entrevistados, mas eu tenho algumas perguntas, espero que ele seja generoso e responda. Vamos nessa, Gabriele? Vamos ficar nós dois agora na tela? Vamos lá. Legal. Agora somos nós dois, nossos microfones abertos, cachorrinhos, gatinhos podem acontecer. Né, campainha. Exatamente. Não é isso? É assim. Sim, porque não temos a Fernanda para editar aqui. Nesse momento vai rolar o que for, né? Então, Gabriele, eu queria começar pedindo para você fazer um comentário sobre essa ideia do podcast Arcai, né? Eu fui ler os meandros do podcast, você inclusive publicou a equipe, né? Publicou um texto naquela seleção de artigos da SBEC na pandemia, né? E você fala lá que surgiu em meados de 2020, quer dizer, bem pertinho do início da pandemia, como uma proposta de complemento didático às atividades, né? A ideia de pegar um personagem que se desdobra em 2 é que eu acho que é a grande sacada, né? E eu queria saber se isso aí foi num dia que você tinha bebido muito ou se foi um sonho iluminado que você teve. Obrigado, Renata. Primeiramente, muito obrigado por estar conosco hoje. Eu vou falar isso agora, depois não falo mais em nome da equipe. É realmente um prazer ter você aqui, é uma honra de fato que uma jornalista, uma pessoa classicista como você, tão sensível, possa conduzir mais este projetinho que a gente inventou, que é de tornar o nosso seminário Arcai, que está acontecendo nessa semana, também um pouco uma janela de outras coisas que a gente faz na Arcai. Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que esse podcast Arcai, eu não sei, não me lembro exatamente, eu vou confessar para você, eu não me lembro exatamente em que momento... Você tinha bebido, então... Provavelmente. Em que momento, quem teve essa ideia de fazer dessa maneira? Mas, assim, é a cara da Arcai, o podcast. Eu fui me dando conta ao longo do tempo como ele é a nossa cara, né? Eu me lembro do meu grandíssimo amigo Delfim Leão, que vocês conhecem como diretor da imprensa da Universidade de Coimbra, classicista também. Um dia me disse, anos atrás, bem antes do podcast, me disse, Gabriele, nós temos que aprender
a mudar a dança para continuarmos dançando. São aquelas frases de autoajuda de classicista que de vez em quando eu me lembro, para lembrar o que nós estamos fazendo. E eu acho que esse podcast é um pouco isso, sabe? É um pouco essa ideia de mudar a dança para continuar dançando. Tem uma outra ideia também que... Não é que eu tive essa ideia antes, né? Foi durante. A gente sempre aprende, entende o que faz enquanto faz isso, né? Não entendendo. Uma outra ideia também que o meu amigo Fernando Santoro, da FRJ, sempre me dizia, Gabriel, nós temos que construir as estantes da próxima geração de classicistas. E eu fiquei pensando como o podcast é um outro tipo de estante hoje também, né? É um outro tipo de mídia, de tecnologia, mas que também é uma forma de construirmos novas estantes, novos feeds, digamos assim, para os classicistas. Então, primeiramente é isso. Concretamente, a necessidade de fazer um podcast não existe. Ninguém precisa fazer um podcast, não é verdade? Quer dizer, eu acho que ninguém nos obrigou. Foi, de fato, primeiramente uma ocasião para mim, durante a pandemia, eu digo a Gabriele, de me encontrar semanalmente com essas pessoas lindas e com as pessoas que a gente convida, e um pouco como se eu quisesse me alimentar um pouco da beleza do trabalho dos outros, entende? Então, assim, eu precisava, fechados em casa, nessa situação toda, mas a ideia original veio por uma coisa simples. A ideia mesmo original foi assim: quando começaram as aulas na UNB, à distância, e tinha que pensar uma oferta que considerasse a questão da distância, e eu tive uma ideia, falei, olha, esses meninos e essas meninas, a gente vai cansar muito eles dando aula desse jeito que a gente dá, feito à distância. Nós sabemos quão cansativa é acompanhar todo um trabalho pelo computador. E aí eu comecei a pensar em formas tecnológicas diferentes para poder responder essa demanda de uma oferta didática diferenciada, né? E nasceu essa ideia de fazer 4 podcasts que eram ligados à minha aula de filosofia antiga. Obviamente, quando a gente começou a pensar, eu perguntei para Marcela, que foi minha aluna, que é radialista, que me colocou em contato com uma pessoa da Rádio Senado, que sabia como fazer isso, me deu todos os caminhos tecnológicos de como fazer isso gratuitamente, com uma qualidade boa, me parece. E quando a gente viu o que tinha na mão, né, quando a equipe viu, nossa, mas dá para fazer, e não é nada assim do outro mundo, aí a gente fala, não, isso vale a pena investir com outro tipo de projeto. E agora vocês já estão com 28 episódios, né? Pois é, incrível, né? Mas te digo, essa coisa dos 28 episódios tem a ver, primeiro, porque os nossos colegas são generosíssimos conosco. Não somente todo mundo que a gente convidou respondeu positivamente, mas tem gente que se autoconvidou. Eu acho ótimo. Tipo, olha, eu queria muito participar. Falei, que bom, olha que maravilha. E aí fica a dica, né? E aí fica a dica. Isso, o pessoal que está aí no YouTube pode levantar ali a mãozinha, dizer, tô dentro, e vocês vão organizar uma agenda aí, né? Olha, Gabriele, eu queria perguntar outras coisas mais pessoais para você. Como a gente não tem muito tempo, eu vou ter que cortar um pouquinho a história do podcast, que eu acho que já deu para o pessoal sacar, né? Como foi uma coisa talvez até modesta e se transformou num grande barato, né? Continua modesta, eu acho. Né? Continua modesta como projeto. Não sei se a partir dessa decisão de fazer no seminário Arcai, né, no 18º seminário, um podcast ao vivo, eu já acho que não é nada modesto. De qualquer maneira, eu queria saber um pouquinho uma coisa que eu tenho curiosidade. É assim, eu te conheço já faz alguns anos, tive a grata satisfação de fazer a especialização, né, que a Cátedra Arcai organizou de estudos clássicos, já tem uma pá de anos, né, e foi maravilhoso, gratificante para mim. Então a gente se conhece há alguns anos, mas nunca tive a oportunidade, de fato, de te perguntar o que é que você veio fazer aqui no Brasil com estudo clássicas, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Assim, por mais que a gente seja bom no que a gente faz, eu realmente acho que a gente manda bem, mas não é um núcleo, um centro de referência. E aí a minha pergunta emenda para uma coisa ainda maior, assim, tipo, eu sei que você veio para São Paulo, mas depois você foi parar em Brasília. Eu já morei em Brasília há 2 anos, trabalhando como jornalista, né, em Priscas Eras. E Brasília, meu caro, mudou muito, né? Hoje é a 3ª maior cidade do país. A última vez que eu estive em Brasília,
era um trânsito infernal, muito diferente quando eu morei em Brasília. Então, o que eu quero dizer, na verdade, o que eu quero perguntar é o seguinte: o que é que você veio fazer no Brasil? Por que saiu de São Paulo e foi para Brasília? E estando há tantos anos em Brasília, dá para fazer um raio-x de quanto que o Brasil mudou. Você tem, tipo, 2 minutos para responder isso tudo? Que maravilha, Renata. Maravilha. Olha, eu vou fazer uma resposta um pouco assim. Primeiro, vou falar de Brasília. Eu adoro Brasília. Adoro. Eu, quando vinha para Brasília, vim porque, em algum momento da minha vida, eu decidi que eu queria ser professor de universidade pública, né? Eu estava em universidades comunitárias em São Paulo, né? Eu percebi que para eu continuar, de fato, uma pesquisa de qualidade, eu precisava de tempo para isso, coisa que as universidades comunitárias e privadas, de fato, não têm condições, talvez, de dar, né? E eu decidi vir para Brasília um pouco por acaso, porque eu disse, olha, o primeiro concurso que abrir, eu vou. Podia ser qualquer cidade, né? De certa maneira. E por acaso abri esse concurso em Brasília e vim para cá. Eu concordo contigo, Brasília mudou muito, eu estou aqui há 16 anos já, mudou muito. Eu acho que mudou para melhor, fora o governo, digo, o resto mudou para melhor. Eu acho assim, a cidade, uma cidade em que você consegue viver de maneira como se estivesse em uma cidade do interior, estando numa capital, né? Eu me lembro que, de fato, eu comecei a reclamar de trânsito faz uns 5 anos, mas o trânsito que eu reclamava era tipo 2 minutos parados embaixo de uma tesourinha, quer dizer, esse é o máximo de trânsito, mas mesmo assim eu continuo a reclamar. Sobre a vinda ao Brasil, Renata, tem 2 coisas que eu gosto de contar sobre essa história. A primeira é que eu nunca escolhi ser um classicista. E essa é uma coisa muito estranha, que me fez muito pensar sobre o fato se a gente realmente, na nossa vida, escolhe qualquer coisa, né? Qual é o limite da nossa determinação, né? Eu, com 14 anos, meio que por acaso, me encontrei a estudar grego e latim, né, no Liceu Clássico, lá, Homero de Milão. Daí para frente, eu não tive muita escolha. O que ia fazer na vida se não continuar estudando grego e latim, de certa maneira, continuar estudando essas coisas? Então, é um pouco chato de contar, mas assim, eu nunca escolhi ser um classicista, meio que caiu na minha cabeça sozinho, né? É claro que tem um drive da paixão para essas coisas e tudo mais, né? E o Brasil foi também uma coisa muito por acaso, sabe? Muito por acaso. Eu trabalhava muito com movimentos sociais, eu continuo um pouco ligado a isso, agora um pouco menos, né? E em um certo momento, eu estava na Guerra da Bósnia, num campo de refugiados, durante a Guerra da Bósnia, porque eu sou tão velho assim, que era jovem na Guerra da Bósnia. Eu fui para a Croácia na guerra, então eu sou tão velha quanto você, como repórter. Então, olha só, quase que nos encontramos lá. E aí eu não consegui ficar muito tempo lá, de verdade, é uma situação muito difícil, como você pode imaginar. E me falaram do Brasil, eu tinha lido, olha que coisa interessante, eu tinha lido na minha formação o Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, que vocês sabem muito bem que é um livro conhecidíssimo, muito estudado no mundo inteiro, né? E fiquei com essa coisa do Brasil na cabeça por causa do Paulo Freire. Veja que coisa incrível. Toda vez que eu passo na frente do Ministério da Educação, na frente tem um mosaico belíssimo, bem na entrada do MEC, do Paulo Freire. Toda vez que eu passo, eu faço a minha oração laica para o Paulo Freire, esperando que ninguém vá lá destruir esse mosaico, porque vocês sabem que, né, eu faço, ao mesmo tempo, checo se está lá ainda, e faço a minha oração laica, porque eu estou no Brasil graças exatamente ao Paulo Freire, e esta coisa extraordinária que, de fato, o Brasil teve ao longo das últimas décadas, que é de colocar uma nova justiça epistêmica na discussão pós-colonial, sabe? O Brasil é referência internacional de como fazer as coisas de maneira diferente. Como que eu estava nos movimentos sociais, eu estava num projeto de vida pessoal também ligado aos movimentos sociais, eu sempre achei essa discussão do Paulo Freire muito importante. E ainda acho. E eu acho que um pouco desse seminário Arcai dessa semana tem a ver ainda com essa intuição inicial da pedagogia dos oprimidos do Paulo Freire. Sabe, Renata? Espero ter respondido em 2 minutos. Sim. Não, foi mais de 2 minutos, mas está tudo bem. Quando a resposta é interessante, vale a pena. Então, a gente tem, de fato, né, na pedagogia, no teatro, nos estudos de raça, nos estudos de gênero, realmente lideranças assim
intelectuais impressionantes, né, que conseguem uma projeção internacional que me causa espanto. Eu fico realmente agradecida por essas mentes, né, brasileiras. Bom, então, só para eu amarrar, não tem nada a ver com você, não tem nenhum parente italiano em São Paulo, só para constar. Não. Tipo, não veio por causa disso, não veio por causa disso. Toda porque a a minha gente família tem... italiana está na Itália agora, e já estão começando a ser vacinados, coisa que a gente não está aqui. Eu estou um pouco revoltado com isso, confesso. Bom, olha, eu queria perguntar, você falou de paixão, né? Eu discordo um pouco de você. Eu achava que a gente era levado pelas coisas até eu decidir ser classicista, porque eu tive que cortar o meu laço com o jornalismo, assim, decidir fazer isso para me tornar o que supostamente eu sou hoje, uma classicista, certo? Então, eu discordo um pouco. Eu já pensei dessa maneira até um certo ponto, quando eu tive que tomar uma decisão radical como essa. Mas aí você usou uma palavra ali que tinha a ver com paixão, né? Você falou assim, paixão, não sei o quê. Eu queria saber, assim, esse negócio de Platão na sua vida, isso é paixão? É o uso da razão? É o quê? Foi ele que te levou a isso, a esses estudos? Obrigado. Porque ontem mesmo teve uma defesa acirrada de Platão, né? Você tem razão. Eu tive que intervir na conversa do Tim, né, sobre isso. Olha, eu acho que a vida de um pesquisador, de um professor, isso vale para professores, eu acho que vale também para os alunos, né, especialmente os alunos que fazem pesquisa desde o PIBIC, é mais paixão do que tudo. Porque realmente as condições, digamos assim, de você ficar horas e horas lendo um texto antigo, lendo os comentadores que são mais chatos do que o texto antigo, mas tem que ler, gente. Né? Só o que te movimenta nesse sentido, o que te leva a fazer isso é só paixão, eu acho. Eu acho que não tem, sobre isso eu não tenho dúvida. E eu sempre achei, e te agradeço por me levantar esta bola, assim, eu sempre achei Platão um tremendo apaixonado, uma pessoa de uma paixão, primeiro uma paixão pelo mestre dele, Sócrates, que faz ele rever toda a vida dele, toda a vida pessoal de Platão é interrompida pela morte de Sócrates, e a partir disso uma obra literária, uma obra didática, porque ele é professor da academia, é o reitor da academia por vários anos, de investimento de tentar mudar a maneira como as pessoas pensam a vida, a morte, a cidade, a linguagem, o teatro, né? Qual é a função dessas coisas, da estética. Então, assim, eu acho que Platão é um enorme apaixonado, e é um apaixonado que quer mudar as coisas. Isso, para mim, é fundamental. A gente não vai entender Platão se não entende que Platão é um revolucionário. E essa é a grande diferença de Platão com relação, por exemplo, ao Aristóteles, né? Platão quer mudar, não aceita as coisas como estão, negocia com o diabo da idealidade, negocia com o mundo das ideias para poder mudar este mundo. E para mim essa é o que sempre me apaixonou em Platão. Que lindo, mas a gente já deu 15 minutos da nossa entrevistinha, mas eu quero te fazer uma perguntinha com relação a isso. Ainda resta no mundo algo que seja bom, belo e justo? Sim, esse podcast, por exemplo, é muito belo, bom e justo. Sim, eu acho que sim. Renata, a gente tem que se refugiar, me parece, nessas frestas. Né? Se me permite, tem uma passagem de Platão na República que eu estou relendo ela para falar na SBPC, agora em julho, a convite da nossa presidenta, Ana Maria Desbeck, que é exatamente qual é o papel do intelectual num momento como este. Né? E Platão diz, olha, numa cidade profundamente injusta, como é a cidade de Atenas, no quinto século, né, quando estava Sócrates, às vezes o intelectual ele precisa se esconder por trás de uma mureta. Ele fala isso. É uma frase muito polêmica, porque tem uma tempestade muito grande e seria arrastado. Né? E eu sempre entendi isso não como um desengajamento político do intelectual, mas como um momento também em que você precisa respirar fundo e ficar num cantinho junto com 4 amigos, 5 amigas, né? E repensar o futuro, entende? Quer dizer, se a gente fica só sendo devassado pela realidade, só devassado pela cidade, pela situação política, inclusive pela situação das nossas universidades,
a gente acaba não percebendo que há muita beleza escondida um pouco. Então, às vezes a gente precisa de pequenos momentos escondidos, curtindo a nossa beleza, curtindo as nossas amizades, eu acho, e lendo as coisas que a gente quer ler, porque são belas, justas e boas, como você bem disse, e como Platão dizia, porque senão a gente é arrastado, sabe? Eu acho que é fundamental. Se me permite uma última coisa, eu gosto muito de uma escritora ex-soviética, que é Alexieva, né? E ela dizia que a revolução, o momento em que na União Soviética se começou a repensar o mundo, nos anos 80, né? O momento em que se fazia isso era na cozinha. As pessoas se encontravam nas cozinhas dos apartamentos e das casas, e de lá repensaram um mundo novo. Eu tenho sempre essa imagem da Alexieva na minha cabeça, dessa coisa que a gente precisa se encontrar mais na cozinha, onde a gente reparte com justiça o que temos, o pão, a cachaça, o vinho, onde a gente fala da nossa beleza, gosta de estar juntos, para que a gente das cozinhas vá para as reitorias, vá para os governos. E eu acho fantástico essa ideia. Então eu encontro beleza também, eu acho, nessas pequenas coisas. E obrigado, Renata, por essa belíssima sugestão. Imagina, eu acho que a imagem que você trouxe é linda, né, da cozinha, fala tanto com o Brasil, né, aquela coisa da cozinha. Eu que sou caipira, nascida no interior de São Paulo, né, neta de italianos e portuguesa, a cozinha era tudo para a gente. Pena que agora a gente não está podendo compartilhar desse ambiente da cozinha com tantas pessoas, né? Sabe aquela história de festa que sempre o núcleo mais legal fica na cozinha? Então, essa é verdade. Essa é a minha experiência de vida também. Bom, eu agradeço, a gente estourou muito o nosso tempo, mas espero que valha a pena. Agora a gente vai seguir ouvindo mais um comentário, 2 comentários de ouvintes. Eu peço de novo a participação do Arthur, e na sequência a gente vai conversar com a Fernanda Pio. A iniciativa de gravação de podcast pela Arcai é maravilhosa, é uma forma de democratizar o conhecimento para além da academia, né, atingindo um público mais amplo. Nós temos como enviar para os nossos alunos, os nossos amigos, além de conhecer um pouco sobre os pesquisadores, né, que nós geralmente temos acesso através dos seus livros, mas muitas vezes, quando eles moram no exterior, a gente não tem esse contato mais próximo que um podcast permite, né? Essa questão de você ouvir alguém falar, do áudio, além de você poder ouvir no sofá, né, de uma forma mais descontraída, no momento que você prefere. Acho que é uma iniciativa ótima e eu recomendo a todos. Olá, sou Ana Maria César Pompeu, participei do podcast Arcai falando sobre Diceópolis, a personagem que escolhi. Tinha ouvido o programa com a entrevista ao professor Torrano, que já tinha sido meu orientador de mestrado e doutorado, falando sobre Dique. Pensei logo que falaria sobre Diceópolis, pois minhas pesquisas em Aristófanes sempre me levaram à cidade justa, Justinópolis, Diceópolis. Foi uma experiência muito interessante. Ouvi minha excelente programa. Parabéns ao grupo. Obrigada, então, às 2 ouvintes, né, a Letícia, a Ana Maria César Pompeu, nossa querida presidente da SBEC, e agora a vez da Fernanda Pio. Que legal poder bater um papo com você. A Fernanda eu conheço há bem pouco tempo, né, de quando a gente gravou o episódio, mas já virei uma fã. Vou falar já por quê. Mas eu queria primeiro dizer como é que é essa história com a qual eu me identifico, né, porque fui jornalista e agora estou na área de clássicas, de ser advogada e virar filósofa. Como é que funciona isso na sua cabeça, na sua vida, né? Obrigada, Renata. Eu me identifiquei muito com a tua fala, porque o direito aconteceu na minha vida meio que por acaso. Eu sou do interior de Minas, a minha cidade tem 3.000 habitantes, e eu não tinha muitas
opções de curso por aqui, sabe? E eu também, na verdade, não sabia o que eu queria fazer com a minha vida com 16 anos. E aí o direito me pareceu uma boa opção, porque, em primeiro lugar, eu queria fazer diferença na vida das pessoas, de alguma forma. E aí o direito me pareceu uma boa escolha. E, por outro lado, é um campo amplo, então eu poderia entrar em contato com muita coisa diferente, escolher carreira em diversas possibilidades. E aí aconteceu que no vestibular eu consegui uma bolsa do ProUni, e isso foi um privilégio muito grande, porque o histórico da minha família não é muito de academia e tal. Eu sou, inclusive, a primeira da minha família a ter um mestrado, enfim. Então eu meio que saí dessa linha. Mas foi um acidente, o direito, mas foi um acidente bonito, porque me proporcionou muito amadurecimento, sabe? E uma sensação de que eu realmente posso mudar a vida das pessoas de alguma forma. E também porque foi no direito que eu conheci os professores muito incríveis e inspiradores que mudaram a trajetória da minha vida, sabe? Porque foram nas aulas... Eu estudei na PUC Minas, de Poços de Caldas, e foi nas aulas de filosofia que eu comecei a perceber que talvez a minha praia fosse outra. E nesse sentido, Platão estava sempre presente, sabe? Eu sempre saltava aos meus olhos. Você carregava o Vadimecum ou você carregava Platão? Eu nunca fui a pessoa que carrega o Vadimecum. Nunca fui. Eu sempre resisti a esse negócio do direito de me vestir muito social, de ficar carregando esse monte de coisa e tal. Eu nunca fui essa pessoa. Então eu carregava mais Platão do que o Vadimecum. É interessante, né? Pensar, na verdade, tem muita gente do direito que se envolve com filosofia em particular, né? Não tanto talvez com clássicas em geral, com letras clássicas, embora haja, mas com filosofia é muito impressionante, né? Eu acho que quando vocês estudam filosofia do direito, essas coisas, deve abalar algumas mentes, né? E para o bem, assim, não que eu seja contra advogados, por Deus, tenho vários parentes que são advogados, né? Mas eu quero dizer... Nada contra advogados, inclusive tem amigos que são. Então, não, eu quero dizer assim, para o bem no sentido de que trazer essa bagagem também do direito para a área de clássicas, eu acho tão interessante, né? Eu acho que acrescenta muito. Nesse sentido, eu fui fuçar um pouquinho na sua vida, como vocês fazem com a gente quando vocês editam, nos convidam, né, e nos entrevistam no podcast. E eu fui fuçar um pouquinho, aí eu descobri que você foi estagiária, né, no Núcleo de Mediação da Defensoria Pública de Minas Gerais. E aí eu fiquei interessada em perguntar para você sobre mediação, né? Mediação, assim, lógico, tem a proposta de mediação no direito, que obviamente não é um conceito novo, não que eu entenda do assunto, né? Mas obviamente não é um conceito novo, mas é uma prática que no Brasil não tem há tanto tempo. Pensa que eu tenho 54 anos, então eu estou falando de um span de vida maior do que o seu, né? Mas eu me lembro bem que começou a ser introduzida a questão da mediação nas pequenas causas e tal, porque isso não havia no Brasil, não tinha essa realidade, né, de mediação, era tudo confrontação. Então eu queria um pouco que talvez você tentasse comentar essa sua experiência, pensando também no sentido da filosofia como mediação para a vida. Deu para entender o que eu quero dizer? Sim, e inclusive foi uma... Eu acho que na vida a gente acaba, em algum ponto, tentando conectar as coisas e dar uma narrativa que faça sentido para a própria vida. E a mediação foi um ponto de conexão entre a minha vida passada, como você disse no podcast, e a minha vida de hoje. Porque durante a graduação, eu sempre fui mais desse lado da resolução alternativa de conflitos, assim, levar para o litigioso o mínimo possível para desafogar o judiciário, mas também para desenvolver essa sensibilidade do advogado de conseguir ouvir as partes e encontrar uma resolução mais favorável, porque muitas vezes a decisão chega para o juiz e ele não conhece muito bem a realidade das pessoas, né? É muito trabalho, é pouco tempo. E na mediação a gente consegue acessar melhor e ajudar as pessoas a resolverem os conflitos elas mesmas, entendeu?
E aí, nesse sentido, eu acho que por ser mediação em família, eu sempre estive muito envolta nessas paixões, sabe, humanas, e se fala muito de relacionamentos, sabe, da mediação de família, o relacionamento que acabou, o que resta, sabe, e aí essa foi engraçado que hoje eu pesquiso sobre isso, hoje eu pesquiso sobre o amor, eu trabalho Banquete de Platão, então eu tô aí nessa seara, assim, das paixões e como que eu lido com o estrago que Eros faz na vida das pessoas. Então, a mediação é legal, porque o mediador, ele faz um meio de campo e controla um conflito, porque o conflito existe, o conflito no âmbito de família, ele existe, mas ele precisa ser mediado para que ele possa chegar a uma resolução que seja mais favorável para as duas partes. E hoje eu me sinto uma mediadora de textos, né? Uma mediadora de comentadores, e também essa experiência no direito me fez colocar as coisas em perspectivas, os conflitos que existem na academia, e também me ajudou muito na relação interpessoal, sabe? Então, não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Eu remeto também a minha experiência à tua. Quer dizer, o fato de eu ter atuado como jornalista me levava para a rua para fazer reportagem, para estar em contato com as coisas de vida, né, factuais, entende? E o direito, atuando como você atuou, né, nessa unidade, no núcleo de mediação de conflitos aí familiares e tal, também é trazer a realidade, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente ama ler, como disse o Gabriele, né? Quem não gostar de ler não tem muito o que fazer na área de clássicos, né? A gente precisa ler, é fundamental. Mas se você tem a perspectiva da vida, né, dos fatos da vida, eu acho, tendo a acreditar que isso colabore bastante conosco, né, na abordagem dos temas. Mas, falando de Eros, né, de amor, eu queria falar de poesia também, porque uma das coisas que você inventou aí nos últimos tempos foi um projetinho novo, acho que bem novo, né, inclusive bem recente, de ler poesia, né? Eu não estou bem segura se chama Leia para mim, ou se tem outro nome, é Leia para mim, não é isso? E aí você convida uns amigos para lerem poesia para você. Então eu queria saber se, às vezes, se a razão não funcionando, se a poesia funciona. Esse lance da poesia na minha vida é relativamente recente. Eu era uma pessoa muito mais, assim, racional antes, sabe? E eu acho que até a convivência na Arcai com os colegas e no podcast e tudo mais foi um pouco aguçando a minha sensibilidade, porque eu comecei a ler textos que eu não lia antes, e enfim. E eu acho que quando começou a pandemia, eu tive um surto, assim, eu falei, vou sair das redes sociais, porque eu estava muito sobrecarregada, sabe? E foi um momento de muita introspecção. E aí eu pensei, comecei a ler uns clássicos, assim, da literatura, e aí eu comecei a entrar um pouco nesse espírito da coisa. E aí eu resolvi em algum ponto, e o podcast me ajudou nesse sentido, porque me deu noções básicas de edição e coisas assim, sabe? Não que eu faça um trabalho cinematográfico, mas... e também me ajudou no sentido, porque o Gabriel, ele é meu orientador, e ele me impulsiona para as coisas, para aceitar a imperfeição das coisas, porque o primeiro episódio não foi perfeito. A minha edição hoje é melhor do que era no primeiro episódio. E eu sempre quis produzir algo bonito, sabe? Só que eu sempre tinha uma insegurança de que talvez não fosse ser perfeito. E aí a experiência do podcast me ajudou muito. Mas aí o que aconteceu foi, quando eu resolvi voltar para as redes sociais, eu pensei, cara, eu quero postar algo que seja bonito. Eu quero estar perto das pessoas, eu quero, sabe, levar um alento para o dia delas. E aí foi muito dessa sensação de distanciamento dos amigos, porque não dá para ver ninguém. E o que resta para nós? Porque eu não sou médica, eu não sou enfermeira, eu não sou profissional da saúde. O que eu posso fazer, entendeu?
é uma sensação de incapacidade, sabe? E aí a poesia, o céu, a natureza são refúgios para mim. E eu tenho um lance que eu gosto muito que leiam para mim. E aí eu resolvi aproveitar disso e pedir para amigos queridos e pessoas muito importantes para mim lerem suas poesias preferidas. Então eu uni o útil ao agradável. As pessoas leem as coisas que elas amam para mim, eu escuto elas lendo, e aí eu produzo um vídeo mostrando coisas do meu cotidiano, mas não tem nada de muito complexo, é só um refúgio mesmo para esse momento de angústia, de incerteza e tal. Bom, tá claro que você é uma pessoa sensível quanto à audição, né? Podcast, alguém lê poesia para você, quer dizer, você capta o mundo muito pela audição, senão você não se engajaria tanto com essas coisas, né? Eu achei lindo, né? O primeiro que eu ouvi foi o Gabriele lendo um poema com umas imagens de Brasília, e é inevitável, porque eu perguntei para ele sobre Brasília, e você falou agora há pouco sobre a sua cidade, que se chama Ibitiúra de Minas, e que eu lamento dizer, nunca tinha ouvido falar até te conhecer, mas já sei que é do sul de Minas, e como você mesma disse, tem 3 mil habitantes. Então, pega Brasília com 3 milhões e Ibitiúra com 3 mil. Como que é essa experiência, ou como foi a experiência quando você estava frequentando o campus da UNB? Você frequentou no mestrado, pelo menos, né? Bem, ser de uma cidade pequena é uma coisa um pouco louca, porque todo mundo se conhece, porque há uma segurança muito grande de andar pelas ruas e tudo mais. E te deixa, eu acho que um pouco menos arredio. Então, quando eu fui para Brasília e eu conheci o Gabriele e o pessoal da Arcai, eu me senti muito segura também, muito confortável. Parecia que, na verdade, eu nunca tinha me sentido tão confortável assim em nenhum grupo no direito, entendeu? Então, e Brasília, apesar de ser uma cidade grande, como o Gabriele disse antes, dá uma sensação de cidade pequena, sabe? Eu morei em Poços de Caldas também, porque eu fiz a graduação lá, só que eu me adaptei muito bem a Brasília. Só que foi um choque, porque, assim, eu nunca fiz grandes viagens. O lugar mais distante que eu já fui é Brasília. E é muito diferente o relevo, o céu e todas essas coisas. E eu lembro que quando eu cheguei, eu achava Brasília muito feio. Eu falava, cara, que cidade mais feia. Falei, inclusive, pro Gabriel, num tour que a gente deu pela cidade, num evento que tiveram uns argentinos, inclusive acho que a Pilar tava, o Lucas, que apresentou ontem na mesa, também tava, e o Aldo tava. E o Aldo também é mineiro. Eu não sei se ele é mineiro ou ele já morou em Minas há muito tempo. Eu lembro que a gente estava pelo tour, e aí o Gabriele falando, nossa, que linda, as linhas, e o céu, e não sei o quê. E o Aldo comentando, nossa, Minas que é bonita, entendeu? As montanhas de Minas, não sei o quê. E aí o Gabriele parou numa banca, numa das quadras, e me deu um livro que era, acho que chama Minha Experiência, que é do Niemeyer em Brasília. E aí eu li, só que eu continuei achando Brasília feia. Aí eu li aquele livro e a experiência do Niemeyer era muito parecida com a minha, sabe? E da importância dos amigos em Brasília, sabe? E assim, foi incrível. E aí depois disso, os meus olhos foram se acostumando com outras belezas, entendeu? E aí eu passei a ver beleza nas linhas retas de Brasília, no céu de Brasília e tudo mais. Só que quando eu voltei para Minas, agora, principalmente na pandemia, me deu uma nova perspectiva daqui, entendeu? E da beleza daqui. E aí, por isso que tem muitas fotos de céu, de pôr do sol e tudo mais no meu Instagram. Então, o seu Instagram foi divulgado agora há pouco aí, né, na transmissão pelo YouTube, mas você pode dizer qual é, tem realmente umas fotos maravilhosas e parece que o céu de Ibitiúra de Minas é realmente maravilhoso. Mas eu entendo perfeitamente o que você falou sobre Brasília, né? Brasília tem linhas maravilhosas. É lógico que eu estou falando de Brasília, do plano piloto, essas coisas, né?
Infelizmente, a riqueza que se concentra nesse núcleo da cidade não se espraia, né, para todas as cidades satélites e tal, onde a realidade é outra, é muito mais difícil. Mas o núcleo, eu acho, da vida em Brasília, pelo menos foi a minha experiência, foi o de amizade, né? Eu também cheguei em Brasília na época vinda de Londres, né, onde eu tinha trabalhado na BBC, e não conhecia ninguém, não tinha amigos em Brasília, e fui super recebida, super bem recebida. Os 2 anos que eu fiquei lá, que eu trabalhava ensandecidamente, só foram viáveis porque eu fui muito bem recebida por pessoas do Brasil inteiro que estavam lá, né? Eram jornalistas, colegas meus, mas de todos os lugares do Brasil. Então as pessoas se acalentam, né? Sendo de tantas praças diferentes, né? De cidades gigantescas como São Paulo, ou de cidades tão pequenas como a sua. Fernanda, eu te agradeço muito. O Instagram da Fernanda é @FEEPIO, não é isso? É isso aí. Legal. Agora, então, a gente vai ouvir mais mensagens de ouvintes. Eu peço a intervenção do Arthur de novo. Obrigada, Fernanda. O podcast está nos mostrando como os meios tecnológicos da modernidade podem nos ajudar a ouvir de maneira inusitada a mensagem dos clássicos. E eu fico particularmente instigado quando escuto os vários especialistas que participam do podcast contando sobre as suas próprias trajetórias. Pois assim, cada um deles se torna um exemplo vivo de como o pensamento clássico pode ser revivido no presente e nos ajudar a ter uma outra perspectiva quanto ao que virá. Olá, eu sou Henrique Frois, professor da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e doutorando do programa de pós-graduação em Metafísica. Sou também um ouvinte assíduo e um grande fã do podcast Arcai. Para mim, é um privilégio poder escutar tantos especialistas de renome traçando o retrato dos maiores personagens da antiguidade e, além de tudo, mostrando um pouco de suas pesquisas. Para nós, professores de filosofia, o podcast Arcai é uma ferramenta didática poderosa para despertar o interesse nos estudos clássicos. Parabéns a toda a equipe e vida longa ao podcast Arcai. Vida longa ao podcast. Espero que a gente tenha ainda mais 28 episódios. Agradeço então aqui ao Evaldo Sampaio e ao Henrique Frois pelos comentários. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!